Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta videoaula vamos responder algumas questões de ecologia para concursos, tá? Primeira questão, o tamanho populacional ele varia com o tempo em uma determinada área. Essa afirmação é um conceito ecológico de, tá? Então vamos sublinhar aqui, tamanho populacional, tá? Então relacionado com o tamanho populacional. Essa afirmação é um conceito ecológico de capacidade de suporte, não, né? A capacidade de suporte é a capacidade do número de indivíduos em uma determinada área, tá? Dinâmica populacional, quando está relacionado com dinâmica, né? Aumento do tamanho, diminuição, interação. E realmente, aumento, né, do tamanho aqui, ó, tamanho populacional, a gente está relacionado com o processo de dinâmica populacional. Dinâmica de comunidades, né? De comunidades não é, porque está falando populacional e quando a gente tem a dinâmica de comunidade, a gente geralmente tem a interação entre os indivíduos. Então essa alternativa está errada. Taxa de crescimento populacional, a gente tem a taxa de crescimento ao longo do tempo, né? Então também está errada. Então a alternativa correta aqui é letra B. Vamos para a próxima questão. Em uma apresentação na aula de ciências, a aluna Carolina apresentou a seguinte definição de importante conceito ecológico. É o conjunto de elementos vivos e não vivos. Então, se é vivos e não vivos, são os fatores bióticos e abióticos de um ambiente que se relacionam entre si. O conceito definido pela aluna é conhecido em ecologia por habitat. Não, habitat é o local que a espécie vive. População também não. População é o conjunto de indivíduos que vivem, né? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área e que se intercruzam e geram descendentes, né? Comunidade também não. Comunidade é o conjunto de indivíduos, né? De espécies diferentes que habitam, né, uma determinada área. E está relacionado com o ecossistema, tá? Então, ecossistema realmente é essa interação entre os fatores bióticos e abióticos em um local, em uma área bem mais ampla. Próxima questão, terceira questão de 2023. A ecologia é uma ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos e as interações entre estes e seu meio. Sobre os conceitos de ecologia, assinale a alternativa incorreta, tá? Ele quer incorreta. Sempre é bom grifar aqui para não esquecer, né? Os biomas são geralmente definidos como comunidades maiores de animais e plantas, características de determinadas regiões geográficas, né? Que é limitado pela região geográfica, condicionadas por condições climáticas e edáficas amplas, né? Então a alternativa aqui está corretíssima. O bioma é o conjunto de indivíduos que compartilham uma determinada área geográfica com uma alta probabilidade de cruzamentos entre si. Cruzamentos? Não, né? Aqui está relacionado com o termo populacional, né? O bioma cerrado é composto por 3 fisionomias: campestre, savânica, né? Muito próximo da vegetação encontrada na África, e a florestal também. A gente tem a florestal no bioma cerrado. Por muita gente acaba esquecendo um pouco, por conta de ser um bioma bem rasteiro, né, com muitas gramíneas. Letra D. Comunidades de áreas diferentes podem estar interligadas por interações, como, por exemplo, pela presença de aves migratórias, né? Então, essa interação que existe entre as comunidades parte também de longe, né? As aves migratórias vão para outra região, interagem com os indivíduos de lá, e aí você tem essa interação entre indivíduos de proximidades diferentes. O organismo é a unidade mais fundamental da ecologia e o sistema ecológico elementar, né? Então, corretíssimo. Então, a única alternativa errada aqui é a letra B, tá? Pessoal, a gente tem um material de mais de 450 questões para concursos e também para você que está estudando para a área de ciências naturais. Se você quer adquirir nosso material, a gente tem aí no link da descrição, que você pode estar acessando, tá? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os conceitos de ecologia, né? Questão 4. A produtividade primária líquida, né? A primária líquida é a energia química gerada pelos organismos fotossintetizantes a partir da energia solar. Então, geralmente quando fala de líquida, né, é o que sobra depois do gasto, né? Então aqui não fala de produtividade primária líquida, que é a produtividade bruta, né, no caso, né? Então essa alternativa aqui está errada. Pirâmides de números são representações de peso, né? Peso seco, né? Não tem nada a ver. Pirâmide de números é de números de indivíduos, não tem relação com o peso.
Biodisponibilidade se refere ao número de organismos que possuem hábitos de alimentação semelhantes, né? Biodisponibilidade não. Biodisponibilidade se refere à quantidade de nutrientes disponível para os organismos, né? Não é relacionado com o número, não. Regra dos 10% se refere à quantidade de energia disponível para sustentar o próximo nível. Essa alternativa está corretíssima, apesar de muita gente achar que para as cadeias alimentares a energia se conserva, na verdade a energia vai se perdendo e pouca energia, né? Uma pequena parcela da energia é passada para as regiões tróficas, né? Posteriores. Pirâmides ecológicas são representações da diferença entre produção e consumo, nada a ver, tá? Então, a alternativa aqui corretinha, a letra D. Próxima questão, quinta questão, 2022. Observe a figura a seguir, né? Então, a gente tem uma figura onde a gente tem a biosfera, né? Aqui, a gente tem pinguins e algumas aves aqui, também as montanhas. Aqui a gente tem só as comunidades, né, que vivem nessa região, e aqui a gente tem somente uma espécie, né? Então ela mostra como se divide os níveis de organização para o estudo da ecologia. Considerando o que retrata a figura, assinale a opção que apresente o conceito ecológico correto acerca de cada um desses níveis. Alternativas. Então, o 1, né? O 1 é esse aqui. Ecossistema, conjunto de comunidades que interagem entre si e com o ambiente, né? A gente tem um ambiente e a gente tem as comunidades de mais de uma espécie. Ele é formado pela interação da biocenose e biótopos. Então, a alternativa corretíssima, né? Bioma, conjunto de variado de comunidades em que estão reunidas características próprias de diversidade e condições ambientais, né? Até poderia ser, mas aqui falando uma escala bem mais ampla, né? Então, a gente tem aqui um ecossistema com diversos indivíduos, né? Então, a alternativa que está incorreta. A próxima, a gente tem 2, população. Conjunto de organismos com grande biodiversidade que interagem mutuamente, né? Então, aqui não é o conceito de população, não, né? O 2, que é o conceito de comunidade. Tem vários indivíduos de espécies diferentes, né? A 3, comunidade. Conjunto de indivíduos que vivem em uma mesma área com condições ambientais específicas e interagindo entre si. Na verdade, aqui tem um conceito de espécie, né? Aqui é mais relacionado com a espécie do que com a comunidade em si. Então, a alternativa correta aqui, a gente tem uma atuação de um ecossistema, né? Relacionado com essa dinâmica que existe, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha aí e se inscreva no nosso canal. Um obrigado e até a próxima aula. Tchau!